Opa galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a verdadeira identidade do Satoshi Nakamoto e a provável descoberta sobre seu verdadeiro nome. Então já vai deixando o like, se inscreve na Corporation e vamos. Então galera, nesse vídeo vamos falar sobre o criador ou os criadores do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e a possível descoberta de qual era seu nome verdadeiro. Então já vai deixando seu like aí para apoiar a gente nesse trabalho e vamos que vamos. Satoshi Nakamoto é o pseudonome da pessoa ou grupo que criou o Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo. Quem é ele, no entanto, ainda é um mistério, sem solução há mais de uma década. Desenvolvedores, jornalistas e entusiastas levantaram algumas hipóteses. Disseram que Nakamoto poderia ser um homem, uma mulher, o empresário Elon Musk e até um membro da Yakuza, a organização criminosa do Japão. Tudo especulação. Nesse meio tempo, um dos suspeitos de ser o criador do Bitcoin morreu e teve seu corpo congelado, o que apimentou ainda mais a trama que cerca a história do Bitcoin. Agora, aqui na Corporation, vamos apresentar algumas possíveis identidades e no final falaremos o que foi descoberto recentemente sobre a teoria mais plausível de quem era o Nakamoto. Quem era Satoshi Nakamoto? O Satoshi Nakamoto apareceu pela primeira vez na internet em 18 de agosto de 2008. Na ocasião, ele registrou o domínio bitcoin.org, depois repassado para outros desenvolvedores. 2 meses depois, o misterioso personagem enviou um e-mail para uma lista de pessoas interessadas em criptografia, a Cryptography Mailing List. No corpo da mensagem, escreveu, abre aspas, tenho trabalhado em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente ponto a ponto, sem terceiros confiáveis, seguido do link do white paper do Bitcoin. Documento com instruções da tecnologia. Nascia ali o Bitcoin, o BTC. No dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco Gênesis do Bitcoin, dando início a uma revolução financeira completa. O dia 3 de janeiro foi um momento histórico para o mundo cripto. Até abril de 2011, ele trocou dezenas de mensagens no Bitcoin Talk, fórum criado por ele para tratar de assuntos relacionados à nova criptomoeda. Nos posts, não há pistas relevantes que possam levantar a sua identidade. No entanto, esses materiais jogam um pouco de luz sobre como ele ou ela ou eles se comportavam no início do projeto. Satoshi Nakamoto escrevia em um blog de entusiastas de criptomoedas até 2011. Quando sumiu de repente e não apareceu mais desde então. Até hoje não se sabe a real identidade do criador do Bitcoin. E o curioso é que, pelo menos nos primeiros anos do Bitcoin, Nakamoto era o oposto de sua criação, fundada para ser descentralizada e sem um líder. Naquela época, conforme mensagens trocadas em fóruns, Nakamoto era chamado descentralizador, pois ditava as regras e dizia o que devia ou não ser feito. Em 2010, um usuário o chamou de, abre aspas, ditador benevolente para o resto da vida. O Bitcoin se transformou em algo totalmente colaborativo quando ele deixou o projeto e passou a bola para outros desenvolvedores. Cabe ressaltar, no entanto, que apesar do comportamento inicial, todo o funcionamento do Bitcoin foi explicado no white paper. O autoritarismo no início da tecnologia, quando o Bitcoin era conhecido por poucas pessoas e era coisa de nerd, pode ter sido necessário para implementar as bases do projeto. Hoje é o mais descentralizado do mundo. Bom galera, e aqui vão algumas teorias sobre a identidade de Satoshi Nakamoto, porque existem diversas teorias sobre a identidade de Nakamoto. Uma delas é que ele é homem e nasceu em 5 de abril de 1975, no Japão. Essas informações estão em um perfil atribuído a ele no P2P Foundation, uma organização internacional focada na promoção de práticas peer-to-peer. Não é possível, no entanto, confirmar se a informação do perfil é verdadeira. Além disso, entusiastas questionam se de fato Nakamoto vem da Ásia. Os motivos são os seguintes. Em suas mensagens, o criador do Bitcoin se comunica com um inglês impecável, um indicativo de que teria nascido em um país de língua inglesa. Além disso, em nenhum momento ele utilizou japonês na documentação do software da criptomoeda. Em 2010, nas trocas de conversa entre desenvolvedores, alguns usuários chegaram a cogitar que Nakamoto seria britânico. Outros levantaram a hipótese de que, na verdade, ele seria uma mulher. Citaram ainda que o criador do Bitcoin poderia ser da Yakuza, a famosa organização criminosa japonesa. Ao longo dos anos, alguns
chegaram a afirmar que Nakamoto na verdade era a CIA, a Agência da Inteligência dos Estados Unidos. Todas as teorias, no entanto, não passam de especulação. Em outubro de 2021, o fundador do PayPal, Peter Thiel, disse em uma conferência em Miami, nos Estados Unidos, que tem uma pista sobre a identidade do misterioso inventor da moeda digital. Segundo Thiel, Nakamoto teria participado de uma reunião em uma praia na ilha caribenha de Águila, em fevereiro dos anos 2000. A praia foi local de encontro dos fundadores da eGold, uma iniciativa que surgiu em 1996 e que pretendia criar uma moeda digital. O projeto, no entanto, terminou em 2007, após os envolvidos serem iniciados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Abre aspas. O Bitcoin era a resposta para o eGold, e Satoshi aprendeu que era preciso ser anônimo e não ter uma empresa, disse Thiel, que confessou não saber exatamente quem seria o inventor do Bitcoin. E completou dizendo: se soubesse quem é, o governo o prenderia. Ao longo dos anos, pesquisadores, jornalistas e entusiastas fizeram uma lista de suspeitos de ser Satoshi Nakamoto. Em uma lista breve, aqui apresentamos algumas das personalidades que poderiam ser Satoshi Nakamoto, começando por Gavin Andresen. Em abril de 2011, em sua última aparição na internet, Nakamoto repassou o controle do código da criptomoeda para o desenvolvedor Gavin Andresen, que ajudou no desenvolvimento do Bitcoin. Os dois trocaram inúmeras mensagens. Após o sumiço de Nakamoto, ele virou o líder do projeto. Em um dos seus últimos posts, o criador do Bitcoin disse o seguinte, abre aspas, eu mudei para outra coisa. Isso está em boas mãos com Gavin, escreveu. O segundo suspeito é o Elon Musk. O CEO da Tesla e da SpaceX também está no radar. A teoria que relaciona Elon Musk a Satoshi Nakamoto surgiu depois que o funcionário do empresário bilionário conhecido por influenciar o mercado de criptomoedas com seus tweets disse que ele poderia ter criado o Bitcoin. Musk, como sempre, nega. O terceiro suspeito é Han Fine, não sei como se pronuncia o nome dele. Programador, foi a primeira pessoa a receber uma transferência do Bitcoin de Nakamoto em 11 de janeiro de 2009. Naquele dia, publicou o tweet histórico Running Bitcoin. Fine, no entanto, morreu em agosto de 2014, aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. A pedido dele próprio, seu corpo foi congelado para ser revivido no futuro. Isso se surgir alguma tecnologia capaz de vencer a morte. O quarto suspeito é Nick Szabo. Também não sei como se pronuncia. O cientista da computação desenhou o BitGold, um projeto de moeda digital descentralizada que nunca foi para frente. Muitos chamam a iniciativa de precursora do Bitcoin. Ele sempre negou ser Nakamoto. Quinto suspeito, Adam Back. Back é o criptógrafo que bolou um mecanismo anti-spam que utiliza prova de trabalho, algoritmo usado no Bitcoin. Ele também foi citado por Nakamoto no white paper do Bitcoin. O sexto suspeito é Wei Dai, o engenheiro da computação e outro forte candidato. Foi ele que, em 1998, publicou um estudo sobre um sistema distribuído de dinheiro eletrônico, chamado de B-Money. A ideia também foi mencionada por Nakamoto em seu white paper. O sétimo colocado para essa lista de suspeitos de quem poderia ser o Nakamoto é o Dorian Nakamoto. Em 2014, a revista Newsweek disse que o nome verdadeiro do criador do Bitcoin seria Dorian Price Satoshi Nakamoto, um físico e engenheiro da Califórnia, nos Estados Unidos. Quando o nome Satoshi Nakamoto é pesquisado no Google, são as fotos dele que aparecem. Dorian, no entanto, sempre negou ser o criador do Bitcoin. Apesar da negativa, ele virou um ícone dentro do universo das criptomoedas, participante de eventos no setor. Bom, galera, e esses são os e-mails e os posts que o Nakamoto fez enquanto ele estava aí nas redes ainda. No início do projeto do Bitcoin, Nakamoto costumava se comunicar com os desenvolvedores que ajudavam ele no início do projeto por meio de listas nos e-mails. Em novembro de 2009, no entanto, ele lançou o Bitcoin Talk, um fórum de discussões sobre a criptomoeda. Nakamoto foi bem ativo no espaço e ao longo de quase um ano postou cerca de 600 mensagens. Boa parte dos posts eram relacionados à programação e detalhes técnicos sobre o software do Bitcoin. Os e-mails dele também seguiam a mesma linha, nenhuma mensagem ou pista da sua identidade. No início do projeto, Andresen chegou a perguntar diretamente a Satoshi, abre aspas, estou muito curioso para ouvir mais sobre você. Quantos anos você tem? Satoshi é seu nome verdadeiro? Você tem um trabalho dia a dia? Em quais projetos você já se envolveu antes? Nakamoto, no entanto, era sempre evasivo.
Em outras mensagens trocadas ao longo dos primeiros anos do Bitcoin, é possível perceber a preocupação do criador da moeda digital em relação à publicidade em torno de sua invenção. Em 11 de dezembro de 2010, quando a revista PC World publicou uma matéria sobre como o Wikileaks poderia se beneficiar do Bitcoin, ele demonstrou desconforto em uma mensagem no fórum. Abre aspas, teria sido bom essa atenção em qualquer outro contexto. O Wikileaks chutou o ninho de vespas e o enxame está vindo em nossa direção. Coincidência ou não, sua última movimentação no Bitcoin Talk ocorreu em 12 de dezembro de 2010. No post, ele deu algumas indicações sobre a segurança da rede. Depois disso, não publicou mais nada por lá. Naquele mesmo ano, ele também passou o repositório com o código do Bitcoin para Andreessen. No final de abril de 2011, naquela que foi sua última aparição online, ele mandou um e-mail de despedida para seus desenvolvedores próximos. Na mensagem, Nakamoto passou a bola do Bitcoin para eles. Abre aspas, eu mudei para outras coisas. Isso está em boas mãos com Gavin e todos vocês, escreveu. E por que Satoshi Nakamoto continua anônimo? Bom, há algumas teorias sobre o porquê Satoshi Nakamoto continua anônimo, mesmo depois de 13 anos desaparecido. Uma das razões pode ser justamente não atrair a atenção das autoridades. O Bitcoin é descentralizado, não tem fronteiras e não depende de governos e bancos centrais para rodar. Essas características assustam as instituições, tanto que no mundo todo se discute a regulação das criptomoedas. O e-Gold, projeto de moeda digital de 1996, por exemplo, que quebrou e os envolvidos foram indiciados nos Estados Unidos. Será que o mesmo não poderia acontecer se Satoshi Nakamoto revelasse sua identidade? Outra possibilidade é que, como o projeto Bitcoin foi, entre aspas, vendido à sociedade como algo descentralizado, não faria sentido algum ter um controlador. Além disso, um possível representante poderia influenciar os preços a qualquer movimento, como a publicação de um tweet, o que também vai contra os fundamentos da proposta. Outra teoria é que Nakamoto, depois de liberar sua criação para o mundo e fazer os ajustes iniciais para os primeiros anos, morreu. Essa suspeita surgiu porque o criador do Bitcoin não dá sinais de vida online há um bom tempo. No entanto, assim como as outras teorias, não há provas concretas sobre isso. E quantos bitcoins o Satoshi Nakamoto tem na sua carteira? Acredite-se que Nakamoto tenha cerca de 1 milhão de tokens em sua carteira de criptomoedas. Conforme a cotação do Bitcoin do dia 9 de novembro de 2021, o criador da tecnologia é dono de uma fortuna estimada em 68 bilhões de dólares. Se estivesse na lista da Forbes das mais ricas do mundo, Nakamoto estaria na 15ª posição. E foi ele que inventou a blockchain? Blockchain, ou corrente de blocos, é um grande banco de dados compartilhado que registra transações dos usuários. Nakamoto não inventou essa tecnologia, mas foi o primeiro a colocá-la em prática. O Bitcoin, portanto, foi o primeiro caso de uso desse sistema, que é imutável, distribuído e controlado pelos próprios participantes. Não há interferência de terceiras partes, como governos ou bancos. Todo esse mecanismo é possível por causa do algoritmo de consenso por trás da moeda. Entretanto, cabe lembrar que o termo blockchain nunca foi citado por Nakamoto no white paper do Bitcoin. No material, com 9 páginas, ele menciona apenas as palavras block e chain, separadas. Com o tempo, foi o próprio mercado que uniu as duas palavras, dando origem ao termo blockchain. Outro ponto é que discussões sobre tecnologias de registro distribuídos, DLT, na sigla em inglês, categorias na qual a blockchain se enquadra, ocorrem desde 1991. Naquele ano, o matemático Stuart Haber e o físico Scott Stornett publicaram um artigo sobre o assunto. O trabalho dos dois pesquisadores, inclusive, é citado por Nakamoto. E como o Bitcoin foi criado? Não só as raízes da blockchain já existiam, como também as outras tecnologias utilizadas por Nakamoto para dar vida ao Bitcoin. Para criar sua invenção, Nakamoto se valeu de estudos sobre redes de registro distribuído, criptografia, teoria dos jogos e sistema de dinheiro eletrônico. No white paper da criptomoeda, ele citou 8 referências. O personagem por trás do Bitcoin foi como um cozinheiro. Ele pegou vários ingredientes disponíveis no mercado, colocou em uma panela, inseriu seu tempero especial e criou uma nova receita, com sabores diferentes de tudo o que se tinha visto até então. Esse novo prato é um grande livro-razão que roda em computadores espalhados
espalhados por todo o mundo, de forma descentralizada e que permite a transferência de dinheiro sem a interferência de governos ou bancos. Ele foi construído de tal maneira que os participantes, chamados de nós, são os controladores e auditores da rede e tomam as decisões sobre tudo. Os dados contidos nela também são imutáveis, ou seja, se as transferências foram validadas e registradas, são eternas e não podem ser alteradas. Tudo é rígido por um algoritmo chamado Proof of Work, prova de trabalho em português, que estabelece alguns passos, como o que fazer quando se recebe uma informação, como estruturá-la em determinado formato e como deve ser a validação e a organização. Os trabalhadores desse grande sistema são os mineradores. Em resumo, eles emprestam seu poder computacional à blockchain, confirmando as transações entre os usuários e recebem Bitcoin como recompensa. E por que o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin? Nas comunicações que trocou com desenvolvedores, Nakamoto deixou claro que o Bitcoin era uma resposta ao sistema financeiro, que em vários momentos da história se mostrou falho. Abre aspas. A raiz do problema com a moeda convencional é toda a influência necessária para fazê-la funcionar. O Banco Central deve ser confiável para não depreciar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. Os bancos devem ser confiáveis para manter nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente, mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito com apenas uma fração na reserva, escreveu ele. A data do lançamento do Bitcoin em novembro de 2008 também é um indicativo do motivo. 2 meses antes, o Lehman Brothers, que já foi o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, havia falido naquele que foi o episódio mais emblemático da crise financeira nos Estados Unidos. Bom, galera, chegando aqui na parte final, agora a gente vai falar quem que a gente acha que podia ser o Satoshi Nakamoto no caso, né? E a gente vai falar aqui se o Steve Jobs poderia ter sido o Satoshi Nakamoto. Era realmente Steve Jobs, Satoshi Nakamoto? Agora que todos já sabem que o pai do Bitcoin foi o misterioso Satoshi Nakamoto, porém indícios apontam que este é na verdade um pseudonome utilizado por nada mais e nada menos do que o próprio Steve Jobs. Pois é, meus caros amigos, o responsável pela Apple, iPhone e diversas outras revoluções na tecnologia também pode ter sido o criador das moedas digitais que se tornaram uma grande discussão mundo afora. Um especialista em tecnologia chamado de Andy Baio descobriu em seu antigo Mac um documento de 2008 que detalha o lançamento da criptomoeda. De acordo com o profissional, ele tentava escanear uma folha e descobriu na tela de seu computador um dispositivo chamado de Virtual Scanner 2. Clicando nele, uma imagem padrão aparecia. No entanto, se ele mudasse a opção para documento, surgiria o relatório Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Outras pessoas começaram a relatar que encontraram o mesmo depois de seu relato, expandindo ainda mais o debate. Aí você se pergunta, como ninguém falou sobre isso antes? Na verdade falaram, mas ninguém prestou muita atenção. Os usuários do Twitter, Swan23, em 2020 alertavam para o scanner fantasma que aparecia em seu Mac, mas ainda não tinha investigações a fundo para localizar o relatório de Steve Jobs sobre a moeda digital. Curioso, para dizer o mínimo. Teoria da conspiração ou realidade? Veja bem, este documento pode de fato ser de Satoshi Nakamoto e a Apple ter recebido ele para estudar alguma proposta. Tecnicamente, é a resposta mais próxima do que sabemos atualmente. No entanto, teorias na internet apontam que o pseudonome era usado por Steve Jobs em fóruns online, justamente pela sua presença em debates pela internet ter sido completamente extinta na mesma época que o empresário faleceu. Infelizmente, este é um mistério que poderá permanecer pela eternidade. Apesar de ser muito estranho um documento aparecer no formato padrão de um dispositivo da Apple, também existe a chance disso ter sido alguma pegadinha de um funcionário ou programador, apenas para alimentar os rumores e deixar o público alvoroçado. Enfim, quem sabe um dia descobrimos a verdade por trás deste segredo. Bom galera, por hoje é isso, então se inscreva na Corporation e bora pro próximo vídeo. Bom galera, por hoje é isso, se inscreve na Corporation e vamos que vamos.